Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. Repito, sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. Palavra de Deus conforme a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 9. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Um bom dia para você, uma feliz Páscoa para você. Que bom que nós podemos nos encontrar mais uma vez, você aí na sua casa, eu aqui na igreja. Que bom que a gente pode celebrar culto ao nosso Deus. A palavra bíblica que nos acolheu nesta manhã, esta palavra nos lembra de que Cristo superou o túmulo. Ele ressuscitou. A morte, diz Paulo, não tem mais poder sobre ele. Ou seja, tudo foi consumado. O nosso pecado, aquele que nos causava morte, condenação, esse não precisamos mais temer. Para quem crê nesse Cristo, tem esta promessa, tem esta esperança. Não há mais o poder da morte para a condenação, mas sabemos que o pecado ainda está em nós, o pecado ainda faz parte dessa nossa natureza, faz parte da nossa realidade humana. O domingo da Páscoa também nos relembra que Cristo veio uma vez e Cristo vai voltar. Essa é a nossa esperança. Até lá, há essa caminhada que nós faremos, esta caminhada que com o auxílio do Espírito Santo caminha conosco, nos auxilia na nossa vida diária. Que o Senhor nosso Deus assim nos abençoe e nos guarde hoje e sempre, e que este culto seja para a honra e para a glória do Senhor. Amém. Portanto, nós celebramos este culto de Páscoa, em nome e na presença do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Porque Cristo ressuscitou e está vivo, é que nós podemos cantar. Convido que nós louvemos ao nosso Deus. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em Suas mãos agora está.
será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Meu irmão, minha irmã, assim como nós estamos, convido que nós tenhamos um momento de oração. Oremos. Deus Criador do céu e da terra, nós te pedimos perdão pelas vezes em que não nos posicionamos quanto a práticas, costumes e tradições que dificultam a vida para a maior parte da população em nosso país. Perdão, Senhor, pelas vezes em que celebramos a Páscoa, mas não nos comprometemos com os ensinamentos e verdades que o Teu Filho assim nos transmitiu. Te pedimos perdão, Senhor, por aquilo que nós fazemos consciente e inconscientemente. Te pedimos perdão pelas discórdias, pelo ódio que muitas vezes são propagados pelas mídias sociais ou até mesmo no contato pessoal. Por isso, Senhor, nós te pedimos perdão. E dá que possamos viver esta novidade de vida que nos é anunciada na Páscoa. Uma nova vida, um novo jeito de ser, um novo jeito de testemunhar a fé em Ti. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Disse Pedro, o próprio Jesus levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Repito, o próprio Jesus levou os nossos pecados em seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Fomos reconciliadas com Cristo, com o próprio Deus, mediante a morte de Jesus e a sua ressurreição. Que, portanto, reconciliados com esse Deus, também possamos nos reconciliar uns com os outros. Te estimulo, meu irmão, minha irmã, se você vive uma situação de dificuldade com alguém, se você, nesse tempo de quarentena, se você não conseguiu pedir perdão para alguém, que você possa fazê-lo. Envie um áudio ou ligue para essa pessoa, converse com ela. Anuncie que você a perdoa ou então peça perdão a essa pessoa. E que assim nós possamos viver de maneira concreta o perdão que vem de Deus. Assim anuncio o perdão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Porque a Páscoa chegou e pela possibilidade do perdão que vem em Cristo, convido que nós cantemos com alegria. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou
Meu irmão, minha irmã, eu convido que nós tenhamos uma palavra de oração. Oremos. Deus da vida, Tu que tiraste o poder da morte pela ressurreição de Jesus Cristo, Teu Filho, e que esperas que divulguemos isto pelo mundo com nossas palavras e ações, concede fé e ilumina nosso entendimento, que busca provas muitas vezes, fazendo com que olhemos para além do túmulo vazio, a fim de que nossos ouvidos e o nosso coração percebam o que nossos olhos não podem ver e nossas mãos não podem tocar. Por Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, é que assim nós oramos, pedindo também que Teu Santo Espírito possa nos iluminar, nos acompanhar nesse momento, e que, aonde a Sua palavra, Senhor, estará sendo pregada nesse dia, que Tu possa abençoar as pessoas que transmitem esta palavra, como também aquelas que a recebem. Amém. O salmista nos diz: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, Senhor, é luz que ilumina os nossos caminhos. Convido que nós ouçamos a primeira leitura bíblica prevista para esse domingo da Páscoa, conforme o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, o capítulo 10, o versículo 34 até o versículo 43. Ouçamos. Atos, capítulo 10, versículos 34 ao 43. A explicação de Pedro. Então Pedro começou a falar. Ele disse: agora eu sei que, de fato, Deus trata a todos de modo igual, pois Ele aceita todos que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos nós. Vocês sabem que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galiléia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda a terra, fazendo o bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém, e depois o mataram pregando-o na cruz. Pedro continuou: porém, Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele depois que Deus o ressuscitou. Jesus nos mandou anunciar o evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. Em preparação para ouvirmos a palavra do Evangelho, eu convido que nós cantemos o hino do sepulcro ressurgiu, aleluia. Do sepulcro ressurgiu, aleluia, Cristo que nos redimiu, aleluia, exaltemos com fervor, aleluia, ressurgiu o Salvador, sepulcro veio a luz, aleluia, quem por nós morreu na cruz, aleluia, ressurgiu o Salvador, aleluia, exaltai-o com fervor, nossos males expiou, aleluia, nossa culpa resgatou, aleluia, Deus
Deus concede-nos perdão. Aleluia, não há mais condenação. Aleluia, não há quem te seja igual. Aleluia, Rei Supremo Celestial. Aleluia, honra e seja de Senhor. Aleluia, tu és nosso Redentor. Aleluia. Palavra de boa nova, de alegria para esse domingo, domingo da Páscoa. Palavra do Evangelho conforme João, o capítulo 20, o versículo 1 até o versículo 18. João, capítulo 20, versículo 1 até o versículo 18, que assim nós queremos ouvir. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor Jesus do túmulo, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinha posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Aí o outro discípulo, que havia chegado primeiro, também entrou no túmulo. E ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as Escrituras Sagradas, que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. E os dois voltaram para casa. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Levaram embora o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou: Mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que era o jardineiro e por isso respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: Raboni. Essa palavra quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra do Evangelho. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, hoje e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, popularmente se costuma dizer que a Páscoa possui um sabor, um gosto. Eu quero perguntar às nossas crianças, as crianças que também nos acompanham, qual é o gosto da Páscoa? Que sabor a Páscoa tem? Se as crianças e nós adultos seguirmos aquilo que se diz por aí,
nós vamos dizer que a Páscoa tem sabor de chocolate. A Páscoa é saborosa. E por falar em chocolate, quem é que não gosta? Não é mesmo? Pois é, por falar em chocolate, a Páscoa pode ser comparada com o chocolate. Normalmente nós costumamos dizer que o chocolate é para ser partilhado, é para ser dividido. Então a gente ensina para as nossas crianças que quando alguém ganha um bombom, é para dividir, quando tem um amiguinho, quando tem uma amiguinha, quando tem um irmão, uma irmã, ou até mesmo com a família, quem está em casa. A gente divide uma barra de chocolate, a gente divide o ovo de Páscoa, se assim nós tivermos. Enfim, a Páscoa é para ser partilhada, é para ser compartilhada. Portanto, a Páscoa de Jesus, a ressurreição de Jesus, também significa isto: partilha, celebração, comunhão. Mas, como nós celebramos Páscoa num tempo de distanciamento social? Como falar em partilha, falar em comunhão, justamente numa época em que as igrejas estão vazias, onde não há comunidade, onde não há pessoas para receberem esse evangelho no espaço comum? E pergunto, dá para nós celebrarmos a alegria pela ressurreição de Jesus, mesmo nesse atual momento que nós vivemos de coronavírus, de Covid-19? A palavra do Evangelho para este domingo é do evangelista João. Esse texto traz algumas percepções sobre o dia da ressurreição, que em outros evangelhos não é destaque. O que de início dá para a gente perceber é que o texto é dividido em 2 episódios. O primeiro deles é da ida de Maria Madalena, um domingo bem cedo, até o túmulo vazio para visitar aquele que havia sido sepultado. E quando Maria chega lá, ela se depara com o túmulo estava vazio. E ao chegar lá, Maria rapidamente não pensa, ela age. E ela vai até o encontro dos discípulos, Pedro e João, o discípulo amado, para contar para eles o que estava acontecendo. Ao receberem a notícia de Maria, os dois partem na corrida. Mas João tem um perfil mais atlético. Ele corre mais rápido e chega primeiro. Só que João não entra. Ele apenas dá uma olhadinha de leve, mas quem entra lá e olha para dentro do túmulo é Pedro. E ao chegar ali, Pedro percebe que os lençóis estavam ali. E a faixa que envolvia a cabeça de Jesus estava colocada de lado. Fato importante, a presença desses lençóis e dessa faixa que foi usada para enrolar a cabeça de Jesus, por estarem ali, dão testemunho concreto de que Jesus havia ressuscitado, diferentemente do que se esperava, ou seja, que o corpo de Jesus havia sido roubado. No Evangelho de João, os sinais têm esta intenção de levar à fé aqueles que são testemunhas desta ressurreição. João entra no túmulo e viu os panos e creu. Nada se fala, porém, de como Pedro reagiu ao perceber que Jesus não estava ali e que apenas os panos estavam. A explicação de que eles ainda não haviam compreendido a Escritura dá a entender que agora ambos compreendem e creem naquilo que Jesus tinha anunciado. Seja como for, a fé fica sem consequências. Os dois estavam ali, mas não dizem nada. Saem dali e não dizem nada. Não há manifestação de euforia, de alegria, de entusiasmo. Parece que a tormenta, a tristeza, o impacto que foi a condenação, a crucificação de Jesus, parece que isso ocupava mais espaço na vida dos dois. E eles saem dali e assim também encerra essa primeira cena como se tudo estivesse normal. A segunda cena inicia com Maria Madalena em frente ao túmulo vazio. O evangelista não nos fala se ela percebeu o que havia acontecido com os dois discípulos. Para quem já lidou com a morte de alguém, sabe que o túmulo é lugar de despedida, de solidão,
de recordações, de luto. No caso de Maria Madalena, a dor do luto é a dor da perda, que torna ainda mais intensa, porque o corpo de Jesus não estava ali. Não havia alguém para ser cuidado, não havia alguém para ser visitado. E isso deixa esse vazio atordoante na vida de Maria. Presa pelo luto, Maria está inconformada com a situação por não encontrar o corpo do seu Senhor. Neste momento, vê 2 anjos marcando o lugar onde deveria estar o corpo. João não se preocupa com a possível pergunta: estariam ali os anjos na cena, já no momento em que os discípulos chegaram e viram os panos ali? Os anjos perguntam para Maria o porquê do seu choro. E Maria responde: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram, diz o versículo 13. Após responder os anjos, Maria se dá conta que não estava sozinha. Porém, presa ao seu sofrimento, ela não percebe que quem estava com ela era Jesus e o confunde com o jardineiro que estava ali. Isso nos faz também lembrar os 2 caminhantes que estavam seguindo de Jerusalém até Emaús e não reconhecem que Jesus estava ao lado deles caminhando. Após responder os anjos, Maria se dá conta que não estava sozinha, que ao lado dela havia alguém, e esse alguém era Jesus. Porém, presa no seu sofrimento, presa na pergunta de onde está o meu Senhor, é que Maria não consegue perceber que ali estava Jesus e confunde ele com o jardineiro. Isso nos faz também lembrar, meu irmão, minha irmã, a caminhada dos 2 discípulos que saíram de Jerusalém até Emaús e não reconhecem Jesus que estava caminhando com eles. E esse reconhecimento só vai acontecer depois, no partir do pão, ou seja, num sinal comum de Jesus. Após perguntar a este suposto jardineiro onde estava o corpo de Jesus, pois assim ela iria buscá-lo, Jesus intervém e diz: Maria. Em seu profundo sofrimento, a resposta que Maria recebe deste homem é Maria. Como que num estalar de dedos, Maria imediatamente reconhece a voz de seu mestre, a voz do seu bom pastor. E este ato de reconhecer a voz de Jesus nos faz lembrar do que João escreveu no capítulo 10, no versículo 3, onde diz: as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome. A tristeza, o sofrimento, a ansiedade sentidas por Maria são substituídas pela paz, paz que vem de ouvir a voz do seu bom pastor. Num gesto de profunda alegria, Maria possivelmente se joga aos pés de Jesus e ele rapidamente diz: não me segure. Ou seja, a situação de Jesus já não é mais como antes. Após a ressurreição, a relação agora é diferente. O seu propósito agora é outro. Por fim, Jesus envia Maria para que ela anuncie a ressurreição e diga aos seus irmãos, os discípulos e discípulas, o que aconteceu. Maria Madalena, portanto, se torna a primeira testemunha, mulher, da ressurreição do Messias. Meu irmão, minha irmã, o relato da ressurreição feita pelo evangelista destaca essas 2 cenas. A primeira, de Pedro e João, que num misto de surpresa, alegria e atordoados com o que havia acontecido nos dias anteriores, creem na ressurreição de Jesus. Porém, isso não se traduz em prática. A notícia da ressurreição de Jesus não causa, pelo menos algo mais visível, uma mudança de jeito de comportamento. Os 2
se despedem daquela cena, dando um ar de que, tudo bem, Jesus ressuscitou, vamos para casa. Esse comportamento indiferente, apático dos discípulos também nos quer falar algo. Nesse tempo de Covid-19, tem deixado a nossa cabeça um pouco quente, não é mesmo? São problemas de todos os tipos. E a vida comunitária, as paróquias, as comunidades, também têm sentido os seus reflexos. Em nosso dia a dia, temos nos deixado sufocar pelas inúmeras notícias que temos recebido. Temos nos sentido sem direção, perdidos? Somos como Pedro e João, que seja pela nossa vivência religiosa, ou por sabermos que somos batizados, batizadas, ou porque fazemos parte de uma igreja, de uma comunidade de fé, agimos muitas vezes de maneira apática, sem reação, sem vida, sem alegria. Nos afundamos nos problemas e não enxergamos mais uma saída. Ou às vezes, as saídas que são buscadas são alternativas que são vazias, que têm um resultado temporário, ainda no que diz respeito à nossa vida comunitária. Te convido a fazer uma análise, meu irmão, minha irmã. Como estava a sua participação nos cultos, nos grupos? Como estava a sua contribuição financeira? Como estava a sua disposição no servir com os seus dons antes de tudo isto? Você dedicava tempo a Deus em algum momento do seu dia? Se a notícia da Páscoa ficar apenas na doçura do chocolate, sem envolvimento, sem alegria, sem ação, sinto te dizer, mas não entendemos o que a Páscoa significa, o que a ressurreição de Cristo Jesus significa para nós. Existem pessoas que usam de má fé e manipulam as Escrituras dizendo que tudo o que está acontecendo atrelado ao Covid-19, ao coronavírus, de que tudo isso são sinais do fim dos tempos. Meu irmão, minha irmã, Jesus deixou muito claro para os discípulos e deixou isso também para nós, de que não cabe a nós nos preocuparmos com o fim dos tempos, porque nem Ele mesmo sabia quando isso ia acontecer. A nós cabe nos preocupar com apenas aquilo que a nós diz respeito. Porém, de certa forma, há alguns sinais que nós podemos observar nesse tempo. Sinais de que a forma como nós temos lidado com a natureza, com a criação de Deus, está sendo prejudicial a ela. A natureza geme, clama por socorro. Sinais de que a forma como nós temos vivido em família está errado, pois temos dedicado tempo demais ao Deus dinheiro e não valorizamos o estar em família, o conviver, em ver o nosso filho, a nossa filha que está crescendo, e nós não estamos acompanhando porque temos que trabalhar demais. Sinais de que as nossas relações matrimoniais estão mais geladas do que um cubo de gelo e, como tal, também está se derretendo. Sinais de que as relações de trabalho entre homens e mulheres são injustas, onde, em muitos casos, os homens acabam ganhando mais do que as mulheres, mas para desempenhar as mesmas funções. Meu irmão, minha irmã, diante dos sinais que temos recebido, através da casca que se rompe, das dores de parto, como diz o apóstolo Paulo, existe uma vida nova que está brotando. Existe esperança que brota da cruz que revela o amor maior. A Páscoa de Jesus é Páscoa que traz libertação do pecado e da morte e nos concede liberdade de ir de maneira nova, intensa, alegre, cheia de ânimo, comunicar, assim como também Maria fez, comunicar a ressurreição. Que nesse tempo de turbulência onde nós vivemos, onde há inúmeras vozes que muitas vezes nos deixam atordoados, que nós possamos ouvir uma única voz, a voz do bom pastor, a voz do Cristo ressurreto que nos envia
a agir de maneira diferente neste mundo. E que nós possamos fazê-lo já na situação que nós estamos, por meio das mídias. Que Deus assim nos capacite, nos ajude, que o seu Santo Espírito possa estar conosco hoje e sempre. Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja com você hoje e sempre. Amém. O perfume das mulheres exalou um cheiro bom. A pedra que ali estava descobria a salvação. 2 homens de branco então se puseram a dizer: entre os mortos procurais quem deles voltou a viver. Aqui ele não está, aqui ele não está. Ele vive e ressurgiu, vive em nossos corações. Seu projeto não morreu, a justiça vencerá. Aqui ele não está, aleluia. Aqui ele não está, aqui ele não está. Ele vive e ressurgiu, vive em nossos corações. Seu projeto não morreu, a justiça vencerá. Aqui ele não está, aleluia. Em resposta à palavra que nós ouvimos, ao Evangelho que nos foi anunciado, confessemos, juntos e juntas, a fé com as palavras do Credo Apostólico. Assim nós dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no 3º dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu convido a fim de que nós possamos nos encontrar com Deus em oração. Eu convido que, se você tem pessoas contigo nesse momento, que você possa dar a mão a essas pessoas, ou se você estiver sozinho, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e vamos ter um momento de oração. Oremos. Deus eterno e Pai, nosso amigo e nossa esperança, nos voltamos a Ti, Senhor, em oração, para Te dar graças por tudo que nós recebemos de Ti neste culto. Obrigado por Tua palavra que veio mais uma vez a nós, que nos fala, que nos testemunha da ressurreição de Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que nos mais diferentes tempos e lugares testemunharam esta fé da ressurreição, a fim de que outros pudessem crer, a fim de que nós hoje pudéssemos também testemunhar desta fé. Dá, Senhor, que nós possamos, ao final deste culto, sair diferente. Que não sejamos como Pedro e João, que agem de certa maneira, de maneira indiferente, mas que sejamos como Maria Madalena, que nós possamos ir adiante, falar com alegria, com empolgação desta boa nova e principalmente também viver de maneira diferente. Nós oramos, Senhor, também pedindo pelos mais diferentes lugares neste nosso Brasil, neste nosso mundo, pelo atual momento que nós estamos passando. Oramos pelas equipes médicas, pelas equipes de enfermagem, pelas equipes de limpeza nos hospitais ou nos ambientes de campanha, de combate ao coronavírus. Nós também oramos, Senhor, pelas comunidades, pelos pontos de pregação, pelas paróquias, pelos sínodos, pela nossa IACLB, pela presidência da nossa igreja, por seus ministros e ministras, pelas lideranças destas comunidades e paróquias. Dá, Senhor, que nós possamos com alegria suportar e superar esse momento que nós estamos vivendo. Sabemos que por força própria nós não o conseguimos, de fato, mas com a Tua ajuda, com a ajuda do Teu Santo Espírito, nós poderemos superar esse momento e assim viver esta novidade de vida, a novidade da ressurreição a cada novo dia. Nós colocamos, Senhor, diante de Ti cada pessoa enlutada, cada pessoa enferma,
cada pessoa que se sente abatida, que está triste por algum motivo, pelos conflitos familiares, Senhor. Nós oramos por essas pessoas. Tu sabes cada situação, tu sabes como agir nessa situação. E se nós pudermos também ser teus instrumentos nesses momentos, que assim, Senhor, o sejamos. Seja por uma ligação, seja por uma mensagem de texto, que nós possamos também auxiliar pessoas nas suas angústias. Tudo mais, Senhor, nós colocamos em tuas mãos, na oração que teu Filho Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim convido que nós recebamos a bênção de Deus para o nosso domingo, para a semana que hoje se inicia. Convido que nós estendamos uma ou ambas as mãos em sinal de recebimento. Que o Senhor nosso Deus assim te abençoe e te guarde, que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor nosso Deus levante o seu rosto e te dê a sua paz. Que a paz do Senhor nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, seja sobre você, sobre a sua casa, sobre aquilo que você tem como plano, como projeto, como sonho. Que Deus assim te abençoe, hoje e sempre. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Jesus está vivo! Isso! Jesus está vivo! Jesus morreu, mas ressuscitou! Jesus está vivo! Jesus está vivo. Ele é amor, alegria e paz. Feliz Páscoa!